Então vamos lá. Vou diminuir aqui, deixar esse terminal. E a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é refatorar nosso error handler para orientação a objetos. Então ele está aqui de uma maneira estruturada, a gente vai refatorar ele para orientação a objetos. Só que para isso funcionar, a gente vai precisar modificar também o nosso composer.json na questão do autoload, para dizer que também agora a gente tem autoload de classes da pasta core. Então a gente vai dizer core e o diretório aqui vai ser core. O namespace, né, usado ali pelo use, vai ser core, tanto pelo use como pelo namespace, né, para o autoload do composer, ele vai indicar aqui a pasta core. Feito isso, a gente precisa renomear aqui para rename errors e eu vou mudar o nome do arquivo agora para representar o nome de uma classe. Ele vai se chamar errors handler, manipulador de erros, tanto para englobar tanto os erros quanto as exceções, porque uma exceção também não deixa de ser um erro. Então ele vai englobar os dois. Então o que a gente vai alterar nesse arquivo? A gente vai trabalhar agora com namespace. Então aqui vai ser core barra errors, que vai ser o namespace dessa classe, né? Vou arrumar aqui a barra certo. Então a gente vai definir aqui a classe errors handler, ou manipulador de erros, né? E aqui a gente vai fazer algumas configurações. Percebam que aqui ele define uma função, né? E passa essa função para o setExceptionHandler. E a mesma coisa para o errorHandler. Então, a gente vai fazer a nossa classe definir essas funções. E o problema que dá relacionado ao PHP-CS, se eu rodar ele novamente, ele fala que eu não posso definir funções e executar funções no mesmo arquivo. Isso pode ocasionar efeitos colaterais aí nos nossos sistemas ou efeitos não desejados. Então a gente vai evitar isso e seguir essa indicação do PHP-CS, escrevendo um código mais adequado. Então o que a gente vai fazer? Qual que é a ideia? A gente vai ter aqui, por exemplo, um método public, e ele vai ser estático, e ele vai se chamar init, public static function init, e ele o que ele vai fazer? Simplesmente ele vai retornar aqui uma nova instância dessa classe para nós, e essa classe ela vai ter dois métodos em seu construtor, que vão fazer as configurações do exception handler e do error handler. Então, a gente vai definir aqui um construtor, né? Public. Na verdade vai ser privado para ninguém instanciar, só chamar o init. Private static. Na verdade, private function underline constructor. Não preciso passar nenhum parâmetro para ele. Mas o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui para nós. Ele vai dar início ao obstart, né? Que ele vai fazer a capturação do buffer de saída, né? Da nossa aplicação, como um hash, por exemplo, não vai direto para a saída, vai para um buffer, que é como se ele armazenasse numa variável isso temporariamente, ou num espaço de memória, para depois você poder acessar ele através de uma outra função. E aí o que a gente vai fazer? Tá vendo essas funções aqui que são definidas? A gente vai jogar para cá. E essa vai ser também jogada para cá. E aqui ele passa o nome da função, né? Só que aqui a gente vai definir métodos privados também. Private function. Static. Vou chamar daqui de exception handler. Mesmo nome. Exception handler. E aqui ela vai retornar uma função para nós, né, no caso. Exception handler. Isso. E no caso aqui, pessoal, ao invés de passar esse cara, vou chamar o método exception handler para nós, e ele vai retornar uma função. Então a gente vai dizer que ele vai retornar uma
uma função, uma function, né? E aí, ele vai passar essa função para o setExceptionHandler. E aí vai funcionar como anteriormente, só que de uma maneira orientada a objetos. E aqui ele está acusando esse erro, né? Porque na verdade é public static function, né? Public static function exception handler. E aqui a função vai ser retornada, perceba que aqui ele já aceita. E a gente vai ter duas funções, dois métodos que retornam funções para configurar tanto o erro quanto a apresentação de exceções. Então aqui vai ser o error handler. Da mesma forma que ele vai retornar uma função para nós. E eu vou usar essa função aqui. Então perceba que toda a nossa classe ela vai ser responsável pela essa configuração da visualização do erro e da exceção quando ele acontecer. Isso é bom, pessoal, porque aí eu não trabalho com escopo global, estou trabalhando com escopo dentro da classe, da definição dessas funções, e evita problemas ou efeitos colaterais futuros, que alguém inclui esse arquivo e sobrescreve o nome da função e sobrescreve todo o comportamento. Então, isso vai evitar para nós esse caso. Então, aqui o que a gente vai pegar? Ó, todo esse código a gente vai jogar para lá, para a função, no exception handler. Lembrando que ela recebe aqui um E, que é a exceção, e o código vem para cá. Então, basicamente, a gente está refatorando. Joga para cá. E o mesmo vai acontecer aqui com o error handler, que a gente vai passar agora esses parâmetros, ele vai vir para a nossa função de retorno. Então aqui a gente já passou o E, mas aqui a gente tem vários parâmetros. E o corpo da nossa função de retorno, ele vai ter o mesmo comportamento. Aqui, vem para cá. E aqui a gente apaga. E agora sim a gente tem o error handler transformados para orientação a objetos. A questão é, isso continua funcionando ou não? E aí a gente precisa verificar se sim ou não. E de início, a gente vai alterar o nosso arquivo de bootstrap, né, que faria a configuração inicial da aplicação, para que a gente faça o required autoload, né, porque senão a gente não vai conseguir carregar os arquivos. E aqui a gente vai usar agora o errors handler, e aqui vai ficar .init e ele vai fazer a configuração para nós. Percebam que até ficou mais claro a nossa manipulação do erros aqui e configuração. Então vamos ver se isso continua funcionando, se o resto do se o sistema, na verdade, continua funcionando, né? Se ele apresenta esses erros. Então vamos acessar aqui nossa página, dá um F5, e aqui ele deu um erro, ó. Core errors handler not found in Bootstrap, linha 7. Aqui porque eu preciso que essa seja a primeira linha para carregar o outload do Composer, né? Senão ele não vai achar. E além disso, pessoal, além de ser a primeira opção aqui, a gente também precisa executar um comando que é o dump outload, porque a gente alterou aqui o outload do nosso composer.json. Então vamos lá, docker compose run --rm, composer é o container, a gente vai executar o dumper outload para ele atualizar seus arquivos de configuração e conhecer aqui o core, para que a gente possa usar agora nos nossos arquivos. Então vamos lá, voltando para a página, o F5 e o nosso sistema aparentemente continua funcionando. Vamos tentar gerar um erro aqui para ver se ele acusa esse erro. Então vou abrir a pasta aqui, app controllers index, e vou tirar o i aqui para dizer que ele não existe. E aí sim aparece o erro aqui já na formatação do error handler que a gente configurou. Vou voltar à configuração. E aqui está ok, agora funcionando essa parte do error handler.
Então a gente configurou o error handler e, quer dizer, refatorou ele do estruturado para a orientação a objetos. Se a gente executar o PHP CS, a gente vai visualizar que do error handler ele já sumiu o erro. E ainda tem no test case. Mas para ficar bem mais interessante o nosso framework, eu vou fazer a refatoração de todos aqui para a orientação a objetos. Então, vou fazer aqui um git status, git add, e vou fazer aqui um git commit -m, e vou dizer que é o refactor errors handler to O, que é a refatoração que a gente fez. E aí, a gente vai fazer a próxima refatoração.